A santa paz de Deus. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Meu nome é Luiz Augusto Medina. Moro atualmente em São José dos Pinhais. Deus abençoe. A respeito do batismo, o santo batismo. Conta uma obra de batismo no Rio Grande do Sul. O Senhor nos levou naquela cidade de Itaqui, que já é fronteira com a Argentina, dá aproximadamente 100 quilômetros de Uruguaiana. E fomos ali no Itaqui, amados irmãos, onde o Senhor nos levou para levantar uma salinha de oração. Deus preparou para nós adquirir um terreninho para passar para ser sala de oração naquela cidade. E, amados irmãos, o Senhor preparou tudo conforme a sua santa vontade. Fizemos aquela salinha e retornamos para a nossa residência aqui no Paraná. E depois, irmãos, o Senhor nos incumbiu de voltar de novo. Quando voltamos lá, amados irmãos, fomos convidados para ir numa residência de um casal. E esse casal, amados irmãos, eles tinham um filho, cujo filho, nosso irmão hoje, Leonardo, o papai deles, amados irmãos, Aramburu, o nome dele, do papai. Esse nosso irmão também hoje, que Deus chamou na graça, né? Então, amados irmãos, ele tinha muito, financeiramente muito bem de situações, né? Plantava arroz e tinha uma fazendinha de arroz. E foi gastando tudo, amados irmãos, que o seu filho, Leonardo, ele nasceu com problemas de... Ele tinha um defeito, não podia falar, não podia andar, ele não tinha firmeza nas pernas, nem no braço, nem na cabeça. Então, o papai tinha que cuidar dele. E esse menino, mas quando ele nasceu, segundo o pai nos passou, ele nasceu no hospital. E quando ele estava nascendo, as enfermeiras que cuidou dele, no nascimento dele, puxou o nervo aqui do asiático, aqui da principal nervo aqui entre a cabeça e o corpo, e deixou ele paralítico, e mudo. E, amados irmãos, ele não podia se mover, perdeu todo o equilíbrio do corpo, da cabeça. E o papai dele, amados irmãos, era espírita. E assim, amados irmãos, ele gastou todo o dinheirinho, ou vamos dizer assim, a sua fortuna, para tratar desse moço, mas não tinha recurso para ele. E nós chegamos ali, naquela residência hoje é nosso irmão, e convidado pelos irmãos para nós chegar naquela casa. E chegando lá, ele nos recebeu muito carinhosamente, ele, a esposa, e estava ali o seu filho, Leonardo, juntamente com eles. E a casa bem, vamos dizer assim, uma casinha bem estruturada, bem administrada, vamos dizer assim. E o casal só apresentou só esse filho, parece que só tinha esse filho. Eu nunca me informei, porque nunca vi também outros filhos com ele. E, amados, nós chegamos ali para conversar com o assunto das coisas de Deus, a respeito da sã doutrina. E, amados, ele nos convidou para nós jantar, jantemos junto com eles, e depois começamos a iniciar a nossa conversação. E assim, amados irmãos, chegando no final da nossa conversação, o menino, ele era inquieto assim,
mas ele não se levantava, inquieto onde ele estava sentado, né? E quem cuidava dele era o papai, que fazia tudo, cuidava dele, levava ele, carregava ele, tudo. E aí, amados, nós anunciando ele do lado do papai, ouvindo o que nós falávamos, porque ele ouvia, ele não falava, mas ele ouvia. E, amados irmãos, nós terminando a nossa conversa, nós perguntamos para ele o que achava da Santa Palavra, da Santa Doutrina e do Santo Batismo, que anunciamos para ele que é necessário nós passar pelo serviço de Santo Batismo, na imersão, para que nascesse uma nova criatura para servir a Deus novidade de vida. Ali, amados irmãos, quando nós se despedimos já, o menino puxou o pai, e só o pai entendia o que ele falava, né? Que ele dava sinais, assim, ele falava com sinais, né? E pelos sinais que o pai entendeu, que ele queria batizar. Aí Deus já visitou a nossa alma, né? Imagina, irmão, quem não entende, não fala, mudo, ele ouve, mas não fala, mas não tem equilíbrio nas pernas, na mente dele. Para nós, ele não entende, não é para ele entender nada, mas quando porque Deus trabalha no oculto, Deus trabalha no coração que nós não vemos. E, por certo, Deus falou no coração daquele menino, porque ele não tinha sentimento assim, bom, vamos dizer assim, bom, que entendesse o que nós estávamos falando. Mas o pai não entendeu, mas ele entendeu. Nem a mãe entendeu, mas ele entendeu, porque Deus quis assim, nos fez uma surpresa muito gloriosa. Ele pediu batismo, queria batizar e que estava ali, gritava. E a gente sentia que ele ficou assim, um pouco, assim, meio nervoso, forçando o pai, né, que ele queria batizar. O que aconteceu, irmão? O papai também mandou esperar uma semana para dar a resposta, porque aí Deus trabalhou no coração do papai também, e os dois acabaram pedindo batismo. Amados irmãos, no terceiro dia depois da visita, nós retornamos ali antes de nós voltar para o Paraná. Amados, nós voltamos ali, o papai confirmou o batismo, a mãe não queria batizar, mas o pai e o filho pediram o batismo. E assim, amados irmãos, eles batizaram no nome do Senhor Jesus. Deus preparou todo o batismo dele, e ele levava ele no culto de jovens. E os irmãos me contaram, irmãos, que ele já começava a querer recitar salmo também, o pai levava lá na frente, e Deus foi trabalhando na vida dele. Melhorou bastante. Eu creio assim que Deus fez uma obra milagrosa com ele. E após mais ou menos um bom tempo passou, mas não posso relatar assim o tempo que passou. A mãe também desceu as águas do Santo Batismo. Então os três desceram o Santo Batismo. Hoje servem a Deus. E nós soubemos que o irmão Leonardo está muito bem, melhorou bastante, firmou bem as pernas já. Ele tem mais ou menos, na época que nós fomos evangelizar, ele já tinha mais ou menos 19 para 20 anos. Então Deus fez essa obra maravilhosa, irmãos, e nós estamos contentes, contando, compartilhando com a Irmandade, porque essa são respostas da oração da amada igreja por aquele que vai anunciar o Evangelho, para aquele que se esforça para levar uma mensagem de vida eterna para aquele que tem desejo de um dia entrar na glória de Deus. Isso é
é a união da igreja, a oração da amada igreja. Glória ao nome do Senhor, porque aquele que vai a missão, levado, incumbido para ir por Deus, mas a oração da igreja vai ajudando na estrada, livrando do acidente, do perigo, de tudo mal, para nós chegar no local. E através da oração da igreja também Deus prepara os corações, onde vai ser lançado a semente, glória ao nome santo do Senhor, e aí Deus faz o milagre. Nós contamos a obra para que a igreja também fique contente, regozijando. Bendito o nome santo do Senhor, porque não é só daquele que vai anunciar o evangelho. A igreja também tem os seus compromissos de orar por aquele que viaja nessa missão santa. Bendito o nome santo do Senhor. Então, coisa gloriosa. Eu agradeço a Deus, amados irmãos, porque Deus é muito bom na nossa vida. E assim, amados irmãos, eu continuo nesta gravação para passar algum assunto de uma viagem que fizemos para acrescentar a nossa fé. Amados irmãos, nós fomos até o país do Uruguai. Bendito o nome do Senhor. A primeira viagem que nós fomos, paramos numa casa, mas no Uruguai, na cidade. Eu já vou lembrar o nome da cidade. Contando, eu vou falar o nome da cidade daqui a pouquinho. Paissandu. Paissandu, onde mora nosso irmão ancião mais velho daquela região, o irmão Pablo Medina. Aquele irmão que foi atender Santa Ceia numa localidade interior do Uruguai, e lá não havia vinho para atender a Santa Ceia, e não havia comércio para comprar. E os irmãos, eles e os companheiros diáconos, o cooperador que acompanhava a igreja, o São Senhor, ele não tinha outro recurso, então ele mandou pegar uma jarra, glória ao Santo do Senhor, ali com o dono da casa, o que levaram, né, para atender a Santa Ceia, a jarra de colocar o vinho. Ele mandou encher de água e entraram no aposento. Eu não tenho assim uma certeza absoluta se estava junto com ele o diácono ou o cooperador também. Certo é, amados irmãos, estou contando isso aí só para chegar no assunto que eu vou passar para a Irmandade. Esse irmão, nosso irmão Pablo Medina, e os seus companheiros entraram no aposento e oraram numa jarra de água. E quando eles começaram a orar, e amado, lá pelo meio da oração, começou a cheirar uva por toda a casa ali. E ali foi transformado, aquela água que eles colocaram na jarra, foi transformado em vinho. Inclusive, essa jarra está no Brás. Bendito o nome do Senhor. Foi o próprio Pablo, nosso irmão Pablo Medina, que me contou pessoalmente isso aí. Então, não tenho medo de errar nessa parte, porque foi a pessoa com quem Deus fez a obra que contou para mim. Aí, amados irmãos, nós fomos nessa primeira viagem para Paissandu, e nós fomos se hospedar numa casinha muito simples, onde vivia nossa irmã Maria e nosso irmão Héctor, e eles tinham 6 filhos, bem, entre filhas e filhos, né? Então, amados irmãos, essa família, eles moravam numa casinha muito pequeno, não posso passar a medida, porque não me lembro no momento exatamente a medida da casa onde eles moravam. Certo é, amados irmãos, que a irmã Maria, ela fazia comida fora, no quintal, num fogareiro no chão, onde ele acendia sua lenha e colocava as suas panelas em cima daquele fogareiro. E a sua lavanderia era 2 baldes e uma bacia, que também lavava no quintal. Amados irmãos, era bastante simples, uma família muito simples e também sem condição alguma.
não podemos falar assim pobreza, amados irmãos, porque pobreza também é dom de Deus, como riqueza também é dom de Deus. Mas, amados irmãos, nós paremos nessa casa juntamente com os irmãos. Aí um casal de irmãos, nos conheceu e nos levou para nós dormirmos na casa deles, né? Como ali não tinha local para nós dormir, porque o quartinho era só para Maria e seu esposo, nosso irmão, que tocava sanfona, e os filhos que estavam com ele. Dormia tudo num quarto só. Um quarto que era, na verdade, um chão batido, né? Amados irmãos, essa irmã Maria, eu estou contando essa obra para os irmãos ficar na comunhão e saber que Deus é Deus. Se nós, Alamaia, colocar confiança, Deus faz milagre, prodígio, maravilha, e Deus confunde o nosso adversário. Amados irmãos, essa irmã Maria, irmão Hector e seus filhos passavam necessidade, e o povo do mundo, vizinhança, passava e zombavam deles, e xingavam eles, criticavam ele, falavam assim: esse que é teu Deus, que você serve, você louva ele todo dia, não tem vergonha, vamos trabalhar, pare de fazer essas coisas, estão enganados. E assim eles foram servindo a Deus. Amados irmãos, só que a irmã Maria, amados irmãos, ele não cessava de cantar hino. Irmão Hector não cessava de tocar sua sanfona, os hinos. E ali, amados irmãos, Maria, nós ficamos assim, admirados com aquela irmã, porque, irmã, não cantava o dia todo o hino. Nós somos fracos, bendito o nome do Senhor. Mas a irmã Maria, irmão, eu reparava que eu levantava cedo e reparava que ela levantava cantando hino, ia para deitar à noite, já, amados irmãos, ela cantando o hino o dia todinho, irmão, sem parar. Ela cantava, só parava para comer e para conversar com alguém. Bendito o nome do Senhor. E aquela irmã, irmãos, ela é muito simples e muito crente, lá no nome do Senhor. Amados irmãos, certo é que eles moravam naquela casinha pequenininha, vamos dizer assim, o tamanho, para os irmãos entenderem, 4x4, né? 4 metros por 4 metros. Não tinha banheiro adequado, nem cozinha não tinha. Mas eles eram felizes, cantava o Senhor, louvava o Senhor dia e noite, bendito o nome do Senhor. E o inimigo se alvoroçava porque via o fervor dele, a alegria dele de servir o Senhor. Eu queria ter essa alegria com o nome do Senhor. Certo é, amados irmãos, nós ficamos aproximadamente uma semana naquele país. Voltemos, amados irmãos, orando, buscando a Deus, que o Senhor fizesse uma obra com aquela família, porque doía no coração, irmão, ver tanta alegria de cantar, de louvar o Senhor, e não tem um conforto, mas não tem vamos dizer assim, conforto necessário para uma família viver, dormir tranquilo, glória ao Senhor. Mas certo é, irmão, nós viemos embora e oremos a Deus para que o Senhor entrasse naquela família e fizesse uma obra para envergonhar o adversário. Certo é, amados irmãos, nós voltamos depois de 1 ano e 6 meses lá. Quando nós voltamos, amados irmãos, glória ao nome do Senhor. Alamaia, glória ao nome do Senhor. Os anjos também foram lá, olharam a casa do irmão Hector, da irmã Maria, olharam a situação deles. Alamaia, passou um pouco de tempo, os anjos voltaram lá de volta, amados irmãos, com, vamos dizer, uma carreta,
levou todo o material, todo móveis, o que é necessário para uma família. Glória ao Senhor, fizeram. Certo é que eu medi assim aproximadamente, amados irmãos, a casa que foi feita lá, de alvenaria, amados irmãos, era mais ou menos 14 por 6, porque tinha 6 quartos, eu contei 6 quartos, o banheiro, a cozinha. Glória ao Senhor, foi feito toda de alvenaria e tinha os móveis lá dentro. Então o Senhor ouviu a oração nossa, não é só nós, não é nós só que oremos. Eu creio assim que todos oramos, porque quando nos apresentamos alguém que não conhece, que está em outros países, o Senhor ouve e manda lá seus anjos para atender aquela nação. Bendito o Santo Senhor. Então, amados irmãos, se eu fiz essa grande obra com a irmã Maria, irmão Hector, bendito é o nome do Senhor. Eu estou agradecido a Deus, amados irmãos, porque não tenho como exprimir as palavras, o quanto Deus é maravilhoso na nossa vida. Então, amados irmãos, eu falei para um irmão algumas coisas sobre a nossa caminhada nessa graça. Amados irmãos, nós não podemos ter rancor, não podemos pensar mal de ninguém, não podemos desejar o mal até mesmo para aquele que nos persegue, aquele que nos calunia, aquele que nos maltrata. Nós temos que orar por eles para que o Senhor possa mudar o trajeto do mal para longe de nós, né, irmãos? Porque o próprio Jesus disse assim, que o Pai, Deus, né, fez o homem bom, mas o espírito contrário, que deixou o homem ruim e o homem pratica o mal. Então, amados irmãos, para nós não prolongar muito essa gravação, eu vou só passar aqui um assunto. Uma oração. Na verdade, um cântico que eu fiz, mas eu vou passar como uma oração. Meu Pai, meu Deus, senta aqui. Vamos conversar. Tenho muito a confessar. Quero que sente pertinho de mim, quero olhar nos seus olhos, dizer que tenho orgulho de ser chamado filho teu. Glória ao nome do Senhor. Por favor, pode me escutar. Eu sei, sempre ignorei a sua atenção, valorizei as minhas ignorâncias, com milhares de razões, anulando sem querer seu falar. Deus meu, senta comigo, tu és o verdadeiro amigo. Por mais errado que eu seja, jamais me abandonou. E se me castiga, é porque sempre me amou. Hoje reconheço, sem o Senhor, nada sou. Se estou de pé, é pelo seu grande amor. Deus meu, escuta-me, atende-me. Não imputa minha estupidez. Entendi, preciso mudar e preciso te ouvir. Desejo estar entre teus fiéis. Quero te servir. Quero me salvar. Deus meu Pai. Glória ao nome do Senhor. Senta aqui. Preciso confessar. Senta pertinho de mim. Vamos conversar. Alamaia. Glória ao nome do Senhor.
Então, amados irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é longânimo, bendito é o nome do Senhor. Um dia, amados irmãos, conheci um moço, ele sofria de ataque, epilepsia, parece que é assim que fala, não sei se falar direito. E esse moço, amados irmãos, eu comecei a visitar ele, e comecei, quase cada 3 dias eu ia na casa dele. Amados irmãos, e eu comecei a trazer ele para minha casa. E nós dava banho nele, nós dava de comer, nós trocava a roupa dele. Quando dava ataque nele, ele caía no chão, se sujava tudo. Eu tirava a roupa dele, limpava ele, levava no banheiro, limpava tudo ele, dava banho. E aí levava ele para casa. Mas nunca, assim, forcei ele para ir da igreja. Mas um dia, amados irmãos, eu trouxe ele para a minha casa e eu tinha que atender o culto perto da minha casa. Aí, amados irmãos, perdão, não quis dizer que eu tinha que atender o culto, eu tinha que ir para a igreja, amados irmãos. E aí ele estava comigo, e para não deixar ele sozinho, eu levei ele para o culto. E lá ele foi comigo no culto, terminou o culto, levei ele para casa, depois no outro dia do culto levei ele de volta, e assim foi indo, amados irmãos. Ele gostava muito de nós, passou a gostar muito de nós. Aí ia ter um batismo em outro lugar, em outra congregação, e eu fiz um propósito com Deus, que era para me levar ele, não para batizar, mas levar ele lá, ficar comigo, e levei, amados irmãos. Chegando na congregação, onde ia ter esse santo batismo, levei ele lá na frente, entreguei ele na mão do diácono, porque ele não falava direito, ele não entendia direito as coisas. Aí, amados irmãos, deixei ele juntinho com o diácono sentadinho, e eu fiquei mais para trás. Amados irmãos, e eu fiz um propósito com Deus, que Deus chamasse ele pelo nome, glória ao Senhor, e que ele se levantasse sozinho, se for da vontade de Deus, ele ia se levantar sozinho e ir para o vestuário. E assim sucedeu, amados irmãos. O irmão que estava no serviço de Santo Batismo nas Águas, falou assim: amados irmãos, o Senhor trouxe um assunto aqui na frente, que tem alguém aqui, que ele é enfermo, e ele tem muito medo de água. E realmente esse menino tinha muito medo de água, mas não queria pisar na água, no mar. Ele tinha muito medo. E ali, amados irmãos, Deus tomou a boca do vaso nas águas, amados irmãos. Alamassurianda, glória ao nome santo do Senhor. E falou assim: aqui veio um moço, está no meio de nós, que ele tem muito medo de água, e ele tem uma enfermidade incurável, no Santo Senhor, mas Deus está chamando esse moço, e para a igreja crer que Deus está chamando, ele não anda sozinho. Mas agora Deus chamando ele, ele vai vir diretamente, ele vai vir sozinho no vestuário. E logo que o irmão terminou de falar, amados irmãos, o moço levantou sozinho e falou para o diácono que mostrou para ele que queria no vestuário. E certo é, amados, ele levantou e já foi na frente, né? E o diácono acompanhou ele, né? Aí, amado, eu vi ele indo, eu fui atrás até próximo ali, mas não deixei ele me ver no vestuário. Amados irmãos, certo é, Deus chamou esse menino na graça, Deus já recolheu ele. Bendito o nome do Senhor, nosso irmão Carlinho, saudoso. Amados irmãos, e esse moço, amados irmãos, antes de ele batizar, eu
passava na beira da água, do mar, na praia, para ir na casa dele. E tinha um moço bem cabeludo, amados irmãos, que sempre estava com um facão do lado dele. E esse moço era cheio de tatuagem, cabeludo. E, amados irmãos, quando eu passava de terno para buscar o irmão Carlinhos, saudoso irmão Carlinhos, e trazia o irmão Carlinhos e passava na frente dele. E ele zombava de nós, irmão, cuspia no chão e ameaçava, bendito o nome do Senhor, e queria nos bater, o inimigo tomava ele. Amados irmãos, eu nunca retruquei ele, sempre abaixava a minha cabeça e ia continuar a minha viagem. Passou um bom tempo, amados irmãos, mais ou menos 7 meses. Esse moço, amados irmãos, chegou na minha casa, entrou no meu portão, sem bater no portão, entrou e já entrou lá na minha área. Amados irmãos, e me saudou com a paz de Deus. Aí eu fiquei meio assustado assim, meio sem entender as coisas, e ele me saudou e falou: não vai me responder com amém? Eu sou crente da tua igreja, hoje sou batizado, bendito o Senhor. Aí, amado, aí já me abraçou, né? Mas eu, um pé aqui, um pé atrás, né, amado irmão? Mas aí ele contou como Deus fez uma obra com ele, Deus chamou ele nessa graça, glória ao nome do Senhor. Um pouco antes de nós vir embora, sair daquele local para outro local que Deus nos mandou, ele passou a atender a obra lá, amados irmãos. Deus levantou ele como um cooperador e fez uma grande obra com nós, bendito o Santo Senhor. Então eu agradeço a Deus. Deus trabalha num jeito que nós não entendemos. Bendito o Santo Senhor. Por isso que nós não podemos se apressar, nós não podemos julgar, nós não podemos acusar ninguém, nós não podemos maltratar ninguém, nós não podemos colocar empecilho, deixar na mão de Deus, que Deus sabe resolver todas as coisas. Bendito o nome do Senhor. Digo isso, amados irmãos, porque num certo lugar, amados irmãos, eu estava sentado na frente do meu estabelecimento comercial, e era umas 9:30 da manhã para 10 da manhã, chegou dois moços, meio chuqueta que estava meio bêbado, sabe? Sentaram os dois na minha frente assim, de repente levantou um deles que estava mais bêbado e tacou a mão na minha cara. Eu virei e falei para ele: agora o senhor bate no outro lado, bendito o Santo Senhor. Amado irmão, nisso o companheiro dele pegou uma cadeira e tacou na costa dele e foram embora. Passou 7 dias, amado irmão. Uma carreta havia vindo na BR 277 e ele estava atravessando aquele BR. Pegou ele de cheio, amado irmão, matou ele na hora. Glória ao nome do Senhor. Então, amados irmãos, todo cuidado é pouco. Não podemos mexer, insultar aquele que Deus tem como menina dos olhos seus, porque, amado, se torna perigoso. Porque nós não se vingamos, mas Deus se vinga por nós. Alamá, Surianda, cantar e miaçai. Glória a Deus nas alturas. Então são essas as obras, meus irmãos. Depois, outro dia, nós vamos contar o que Deus manda nós contar, tá bom? Temos muita obra para contar para o mandato. Mas uma coisa eu deixo aqui bem claro para o mandato. Todas as obras que Deus fez comigo, todas as mandadas são participantes. Porque as vossas orações têm subido diante do trono da glória de nosso Deus, e Deus tem nos atendido. Muitas obras, amados irmãos, de cesta básica, a nós mesmos aqui, na minha casa. Muitas coisas o Senhor fez por nós, presente agora há pouco tempo. Isso lá adiante, lá na frente, eu vou contar para a Irmandade, a respeito da minha esposa. Glória ao Senhor, como Deus chamou ela nessa graça, essa esposa que estou vivendo hoje.
Bendito no Santo Senhor. Então, Deus é maravilhoso. Deus abençoe a todos. A santa paz de Deus. Amém.